Bom, então, vamos começar o trabalho, né? O nosso grupo vai falar sobre os outros sistemas operacionais um pouco menos conhecidos. Nosso grupo aqui, a gente tem o Manel, eu sou o Natan, Matheus. E, bom, a gente vai dividir o trabalho em mais ou menos duas classes, alguns sistemas operacionais um pouco mais difundidos, um pouco mais conhecidos, e alguns bem mais desconhecidos ou que estão em potencial de crescimento ainda. Para esses sistemas operacionais um pouco mais conhecidos, vamos falar do Chrome OS, do Tizen e do WebOS. Para os mais desconhecidos ou sistemas em potencial, a gente vai estar falando do Endless OS, KaiOS, ArcOS e o Sailfish OS. A gente vai começar agora falando sobre o Tizen. Então, a gente vai começar falando sobre o Tizen. O Tizen é um sistema onde ele trabalha com sistemas mais embarcados, que é um sistema derivado da Samsung, com parceria da Panasonic e a Intel, certo? Ele é baseado totalmente em Linux, então ele tem toda a base dele ali, o kernel dele, gerenciado pela base Linux, né? Ele foi desenvolvido pela Linux Foundation também. Aqui no Brasil a gente conhece mais o Tizen pela sua aplicação nas televisões, né? Onde a gente vê mais o Tizen. E assim, mesmo sendo um sistema operacional bem difundido, assim, pessoalmente eu não acho que o fato do Tizen ser muito difundido tem muito a ver com o sistema operacional em si, né? O que eu quero dizer é que, assim, provavelmente 90% das pessoas que compram televisão hoje não fazem ideia do sistema operacional que está ali rodando nele, né? Então, eu acho que o fato de estar sendo difundido no Brasil, principalmente, está mais relacionado com a televisão Samsung do que com o sistema operacional em si. Exatamente. Também, pelo menos em 2017, eu li uma notícia de que talvez ele nem seja possível de ser implementado em celulares porque ele é muito problemático, ele tem muitos erros, muitos códigos errados, é muito simplório. Eu vi gente dizendo que ele é um sistema que parece que foi feito por universitários. Aí você está querendo dizer, no caso, para emplacar o sistema nos smartphones, né? Isso não tem a ver diretamente com o sistema da televisão. O sistema da televisão parece que funciona muito bem, né? Parece que funciona muito bem, só que ele é limitado. Oi? Ele é limitado. Ele tem as suas limitações, pelo que parece. Ele é bem completo em questão de aplicativos, só que ele ainda assim é limitado porque, ele só tá na televisão da Samsung. Então, no caso, a Samsung parece encontrar dificuldade para emplacar esse sistema em algumas plataformas maiores, como o smartphone que a gente acabou de falar, porque, em resumo, estão falando que o código dele para os smartphones e outras plataformas maiores é horrível. Tem questão de adaptação, né? Porque até porque você tem o Android e o iOS, né? Que são grandes plataformas onde as pessoas utilizam mais, são as mais conhecidas. Você querer encaixar um sistema novo ali para o público, né? Que já está acostumado com esses sistemas, é mais difícil do que você inserir, manter o que já existe, né? É o mais do mesmo, vamos dizer. O lançamento realmente seria só o lucro. Sim, a adaptação também, né? Então você vai pagar para Android, para iOS, para eles. Também tem a questão, igual que a gente viu, né? Porque você criar um sistema operacional do zero é uma coisa complicada, porque você cria uma coisa ali e você tem que lapidar. E geralmente as pessoas que já utilizam o Android ou o iOS, elas não vão aceitar esses erros, né? Elas não vão tolerar esses erros. Não tem motivo para você sair de um Android OS perfeitamente hoje para ir para um Tizen que só parece ter problema. Não faz sentido. Isso também, visto isso, não tem muito motivo para a Samsung parar de usar Android para começar a usar o Tizen nos smartphones, né? Não tem muito motivo para isso. Acaba sendo nas televisões, né, mais aceito, né? Até porque a pessoa precisa comprar uma televisão, ela precisa de um sistema operacional, vai ter um sistema operacional pronto para ela, ela não tem muita escolha, ela não vai escolher se é um sistema operacional do Android ou da Linux, não importa, é isso. Basicamente isso. Já está a critério da marca. Então, em resumo, Tizen para televisão, negócio legal, né? Ok. Sim, funciona bacana pelas avaliações. Tem algumas limitações. A gente vê na internet que a biblioteca de aplicativos do Tizen no Smart TV tem um pouco mais de 400 aplicativos. Assim, pra mim, pelo menos, eu acho que 400 aplicativos para uma televisão
Dentro desses aplicativos, obviamente, está incluindo já Spotify, Netflix, HBO Play, todos esses negócios. Você só usa os que você citou. Assim, pra mim, eu acho que pro consumidor de modo geral, já tem mais do que o suficiente a partir de 400 aplicativos. Mas em alguns artigos da internet, parece que eles estão considerando 400 aplicativos em uma loja algo limitado, né? Eu acho que de modo geral, pro consumidor padrão, a TV já oferece tudo que você precisa. Então, pro Tizen, acho que é isso, né? Bom, então vamos falar do WebOS agora, né? O WebOS é um sistema operacional que foi primeiramente desenvolvido pela Palm para implementar nos seus smartphones. Depois ela foi comprada pela HP, que continuou o desenvolvimento. E depois disso foi comprada pela LG, que implementou esse sistema operacional nas suas televisões e em alguns tablets e dispositivos da LG. Baseado em Linux, né? O WebOS ele é baseado em Linux, né? Assim como o Tizen. E assim como o Tizen, cabe aqui a mesma discussão que a gente fez. O WebOS, por ser aqui no Brasil majoritariamente implementado em televisões, eu acho que cabe na mesma discussão que a gente fez no Tizen, que assim, as pessoas provavelmente não sabem o que é e estão comprando simplesmente porque é a televisão da LG, né? Não sabem nem ideia do que é o WebOS. E outra coisa também que o WebOS deixa uma marca que eu acho interessante, que ele mostra como hoje as televisões estão cada vez se aproximando mais de um desktop, de um computador. É a primeira vez que a gente vê isso, esse primeiro passo da aproximação ao computador, a gente vê quando criaram as Smart TVs, que teve acesso à internet, lojas de aplicativos, essas coisas, que se aproximou ainda mais com o computador, e agora o WebOS, que tem até um sistema de cursor junto com a sua loja de aplicativos e tudo, ou seja, mostrando aí bem evidente que a gente está cada vez mais se aproximando dos computadores quando a gente fala de televisão. Eu tô na televisão da LG e ela não é tão recente, o sistema operacional dela provavelmente é uma versão um pouco antiga, mas na época, pelo menos, ela era bem limitada, não tinha quase nada de aplicativo. HBO Go era inexistente dentro da aplicação. Hoje em dia, nos sistemas atuais, pelo menos ela está presente. Realmente só tinha a Netflix e aplicativos de operadoras, por incrível que pareça, como a Vivo Play, essas coisas assim. Então, igual o que ele falou, né? O Nathan acabou de falar agora pra gente aqui sobre a questão da implementação do cursor. Já é muito comum nos Androids isso, né? Se você conseguir conectar ali pela entrada USB ali, você consegue usar os mouses, o cursor vai aparecer. O iOS está tentando implementar isso também para disponibilizar para os seus usuários e tal, coisa que a gente não vê muito, não é muito comum, né? O iOS dá certas funções para o usuário poder fazer alterações, e a gente acaba concluindo a mesma coisa que a gente achou do Tizen, né? Que foi a questão de as pessoas acabam comprando, mas não conhecem o sistema e utilizam e nem sabem o que sistema que é e como realmente ele foi feito ou qualquer coisa do tipo. A diferença é que ele já foi implementado em smartphone pela Palm, né? Sim. Como você disse no começo, então talvez primeiramente implementado nos smartphones. Então, talvez no futuro ele possa diferente da Tizen, ele já teve sucesso nos smartphones. Mas aí também tem aquela questão, né, que ele pode sofrer a mesma coisa do Tizen, que tentou implementar em smartphones, também não foi bem aceito devido Já está implementado. Foi primeiro o smartphone e depois? Não, pode continuar, pô, pode continuar. Deixa isso aí pra discussão, mano. Eu não entendi o que Não, cara, igual o Tizen. Tizen implementou, mas não fez sucesso, isso eu quis dizer. Implementou, não fez sucesso comparado ao Android, sistemas embarcados, iOS. tablet. Não foi aceito pelo público. Não foi aceito pelo público, porque é muito limitado. Aí pode ser que aconteceu a mesma coisa com ele. Falou. Porque você pegou um sistema e tentou aplicar na área de smartphones, numa área onde que já tem duas grandes potências, né? Que são o Android e o iOS. Uhum. Até que teve a mesma questão do Windows Phone, que tentou também entrar e não conseguiu por causa dessas duas aí, entendeu? Isso aí foi tipo um sistema que é desconhecido. Não tem um nome que o Android tem. Então, não tem um nome, não tem conhecimento, as pessoas e tentar bater com uma coisa que já está construída assim, então é uma grande base, é muito complicado. Exatamente. Uma outra questão aí do WebOS nas televisões é que eu senti que ele tem, nas questões das vantagens e desvantagens, ele tem o extremo que o Tizen tem. Então, assim, por exemplo, a gente comentou que o Tizen parece que tem uma certa limitação com a loja de aplicativos, né? Mesmo falando que tem mais de 400 aplicativos. Essa limitação de aplicativos no WebOS nas televisões é maior ainda. Tem bem menos aplicativos, como o Matheus disse, porém a questão da interface,
os poucos aplicativos têm, a estrutura deles, como eles funcionam, isso parece ser muito bem avaliado, né? Essa parte da interface parece ser muito intuitiva, muito boa, principalmente para leigos, né? A televisão da LG ainda é um grande no mercado de televisões, né? Então, muitas pessoas têm uma televisão da LG. Eu percebi que ela tem o extremo positivo do Tizen e o extremo negativo do Tizen no WebOS, né? Nessas características aí. Bom, então a gente vai falar agora do Chrome OS. Chrome OS é um sistema operacional desenvolvido pela Google. Ele equipa algumas máquinas da Samsung e da Acer, né? E é um sistema operacional muito simples, feito para suportar basicamente apenas os aplicativos web da Google. O Chrome OS ele é bem para usuário que não pensa em jogar, é usuário básico, usuário que só vai entrar no computador para fazer o trabalho dele ou então estudar. É um sistema que também ele só funciona online, não é mesmo? Porque só tem os aplicativos da Google, né, para você utilizar. Somente no e todos eles estão na web, são online, então você precisa sempre conexão à internet para poder usar os aplicativos deles. Então ele acaba sendo um ótimo sistema para aquele cara que precisa, é a área mais comercial, né? O cara que é universitário, o cara que trabalha com isso. Até pelo fato de ele ser um simples sistema, você consegue fazer as coisas ali. E é uma extensão do Google, então não é uma coisa estranha, né? Os usuários, é uma coisa familiar. E como você falou, acaba sendo uma desvantagem dele é que ele precisa de conexão para praticamente funcionar, né? Dado que ele funciona só com os aplicativos da Google, né? E a maioria deles só vão funcionar online. Então, basicamente é isso, né? Eu vejo muito potencial nessa questão aí desse nicho especial aí do Chrome OS, que é a galera que trabalha com coisas simples, né? O Google Docs, o Google Planilha, etc. Né? Eu vejo muito potencial porque ele por ser um sistema bem simples, né? Ele pode vir em máquinas simples, né? Coisas baratas. Então, se você quer ter um notebookzinho no seu escritório, ter um notebookzinho para estudar para a faculdade, você paga aí R$1.100, R$1.200, que é um preço que você encontra no Chromebook. Você pagar esse preço para ter um notebook só para essas funções é muito interessante, né? Diferente do que hoje você consegue pagar aí cerca de R$2.000 em um i3 da 8ª geração, que é também um notebook simples, que a maioria das pessoas só usariam para essas mesmas funções. E a gente tem uma diferença aí de R$1.000, né? Você não baixaria outras aplicações do próprio Windows que já vem embutida no provavelmente sistema. não estaria usufruindo do Windows ao máximo, né? Por estar usando pouca coisa e pagando muito mais por isso. Exatamente. Para manter a licença. A gente vai ter uma entrevista aí com o Gabriel, ele já foi usuário do Chrome OS, né? E aí ele vai contar um pouco pra gente dessa experiência dele com o Chrome OS. Bom, então vamos começar a entrevista aqui com o Gabriel. Ele utilizava um Chromebook com o Chrome OS e eu vou fazer umas perguntas aqui pra você. Por que você começou a usar o Chromebook? Bom, tinha um Chromebook que era da minha mãe, da Samsung, inclusive. E aí ela não usava, eu peguei. Você não teve nenhum motivo especial para escolher o Chrome OS, não? Não. Minha mãe que comprou e ela não entende nada de sistemas, enfim. Eu também nem conhecia na época e passei a utilizar ele. Entendi. E você usava o Chromebook para quê exatamente? Eu usava basicamente para trabalho e para utilizar ferramentas do Google. Gmail, agenda, planilhas. Entendi. Entendeu? Era basicamente isso e acesso à internet. Né? Entendi. E quais você acha que são os pontos positivos e negativos do Chrome OS? De positivo, em relação ao Chrome OS, né, ao sistema, ele achei ele bem funcional, bem prático de ser utilizado. É muito simples, né? Ele é bem fluido também, bem intuitivo. Mas ele é exatamente também, isso torna um ponto fraco, ele é muito simples, então eu não consigo fazer muita coisa, eu senti que eu ficava um pouco limitado nele. Era aquilo ali, acessar a internet e ponto. Entendi. E por que você parou de usar? Eu parei porque eu fui roubado, então não foi nenhum motivo assim, não quero mais usar ele. Foi mesmo por uma força maior. Então você pretende voltar a usar ele? Não pretendo. Primeiro que não vale a pena o custo, por um preço desse de um Chromebook você consegue um computador com Windows, por exemplo, que você vai poder fazer muito mais coisa, vai te dar muito mais liberdade para utilizar do que um Chromebook. O legal do Chromebook é a praticidade, ele é bem leve,
né? Então ele tem esses pontos fortes, mas eu não voltaria a utilizar, acho que não vale a pena. Ok, Entendeu? perfeito. Valeu, Gabriel. Valeu. Bom, depois da entrevista aí, a gente viu que o Gabriel deu uma resumida mais ou menos do que a gente falou, né? Ele reclama aí das limitações do Chrome OS de só poder usar aqueles aplicativos da Google para o trabalho dele, né? E tudo que foi ao mesmo tempo uma desvantagem e uma vantagem, né? Ele oferecia ali perfeitamente o que ele queria, mas também limitava ele a maioria das coisas. Ele me contradiz um pouco, né, na entrevista, falando que para ele acha que não vale a pena voltar para o Chrome OS, né, pegar um notebook Windows, né, porque ele acha que porque você tem mais interatividade dentro do Windows, que você, tipo, se eu preciso fazer uma coisa, jogar, por exemplo. Eu quero jogar e no Chromebook eu não vou ter essa interatividade porque eu só vou ter aplicativos da Play Store, aplicativos da Google e, tipo, é limitado, mas para um meio empresarial você não vai jogar, no meio empresarial você não vai usar um aplicativo que você não vai encontrar na Google, dependendo da função que você exerce. A minha opinião sobre isso continua mesmo. Mesmo depois da entrevista, mas depois que ele disse, eu acho que até para ele, assim, se ele fosse continuar usando aquele notebook só para as funções que ele usava isso, na minha opinião ainda vale a pena ele pegar o Chrome OS, mesmo ele falando que não gostaria, né? Mas eu acho que até ele também ficaria se não tivesse perdido. Mas ele com certeza. Porque atendeu ele, no caso, né? Sim. Trabalharam naquele mexer, ele acabou atendendo ele. O problema mesmo foi o preço que ele não gostou. Ele preferiu mesmo o Windows. Provavelmente ele deve estar interessado em mais alguma coisa além do Windows. Além dos aplicativos da Google, no caso. Até onde eu sei, ele também tem, assim... Ele deve ter algum outro interesse, talvez em outros aplicativos, em jogar, talvez, e aí ele não tem essa sensação de que ele vai estar aproveitando 100% do computador. Ele deve ter outros interesses, porque, pra mim, se você está usando o notebook só para trabalho, só para usar aqueles aplicativos da Google, o Chrome OS ele é bem ideal pelo preço que a gente encontra hoje. Então, basicamente, ele seria mais idealizado para uma empresa comprar para os usuários da empresa, não somente para aquele usuário padrão, porque volta e meia ele vai querer fazer uma coisa que não vai estar disponível. Assim, verdade, eu acho que esse ponto aí do Chrome OS ser mais ideal para esses ambientes empresariais, eu concordo bastante. Eu acho que o Chrome OS, além dessas funcionalidades que a gente falou, que são pontos muito positivos, eu acho que ele não é uma separação muito ideal para o consumidor comum, né? Por causa das limitações. Porque o consumidor comum, ele vai e compra um notebook com algo na cabeça, mas depois de 1 ou 2 anos, com aquele aparelho, ele vai querer mudando, querendo uma coisa nova, e o Chrome OS está ali com a limitação diferente de gastar um dinheiro com isso, vai ter a utilização que ele quer naquele momento, mas depois ele pode mudar de opinião, pode mudar de interesse depois de um tempo, querer fazer mais coisas, o Chrome OS vai estar com a limitação, diferentemente de um sistema notebook comum com o Windows, vai estar ali para qualquer função a todo momento, né? Exatamente. Uma coisa mais? Agora a gente vai falar do KaiOS. KaiOS, que é um sistema operacional também baseado em Linux. Ele é sucessor de um sistema operacional chamado Firefox OS. E o KaiOS ele é um sistema operacional visado para ser implementado em celulares baratos, né, com poucos recursos. Um exemplo que a gente tem aqui bem famoso no Brasil é os celulares Nokia, né, aqueles bem simplesão, com botão. Com botão ainda de número, eles são chamados de Smart Feature Phones, que são celulares com funções inteligentes, parecidos com os de smartphone, porém bem mais simples, bem mais baratos, né? Aqui no Brasil, o KaiOS aparece mais no Nokia, mas em todo mundo ele aparece em outras marcas de outros celulares. Basicamente isso, né? A característica dele trabalha com pouco recurso e por isso que são utilizados em celulares mais baratos. Não é que ele não tenha nem touchscreen, né? Ele vai mexer... Tem algumas versões que tem. Algumas versões tem touchscreen, então é isso. E aí, mas mesmo sendo um sistema operacional bem simples, tem um grande potencial nele, né? As empresas de modo geral estão vendo um grande potencial no KaiOS. Tanto que a Google, em 2018, fez um investimento de 22 milhões no KaiOS. Portanto, o KaiOS ele tem suporte a aqueles aplicativos padrões da Google, Google Drive, Gmail, essas coisas. E o Facebook e o WhatsApp já estão para implementar já versões dos seus aplicativos para o KaiOS, né? Então, mesmo para um celular bem básico, bem simples, o KaiOS tem uma loja de aplicativos considerável, né? Não é algo igual a um Android, nem um S8, coisa assim, mas já tem algo aí
considerável para um celular bem simples. É porque tem um público, né? Querendo ou não, tem um público. Aquele Nokia tijolão, versão 2, que teve. Saiu uma versão 2 daquele Nokia. Ele foi implementado com esse sistema operacional. Eu não sei dizer, mas deve ser provavelmente por aí, né? Se ele for considerado um smartphone, ele tá usando KS. Porque ele também tem um tecladinho, né? Tecladinho de numérico. Você nunca viu? Aquela versão 2. Famoso, até nos É memes. famoso. Bom, então no resumo é isso, o KS é um sistema simples, ele está de celulares baratos, com um grande potencial pelas empresas aí, visto que há um público para esses celulares de baixo nível, baratos. Que é o Eles estão recebendo, usuário que não quis se atualizar para o Android. Também, exatamente. E aí então as empresas estão se interessando em investir aí no KS. Vamos falar agora do Sailfish OS, que é um sistema operacional aí que está equipando vários celulares de empresas pequenas, algumas russas, outras finlandesas, né? E como a maior empresa aí que ela equipa hoje é a Sony, ela está no Xperia X, né? Então a gente tem mais um sistema operacional aí na jogada, que hoje não é uma concorrente direta com o Android, com o iOS, muito limitado. mas está dentro dessa jogada aí, né? É uma possibilidade, porque o Sailfish, ele tá assim, em termos de amadurecimento do sistema operacional, ele é bem mais fase novo de criação, que os basicamente. Ele ainda vai utilizar muitos dos aplicativos da Play Store, então, tipo, ele não vai ter aquele aplicativo que é dele próprio, ou então, tipo, ele vai ter aqueles aplicativos que são dele próprio. Os aplicativos nativos. Aplicativos nativos, só que ele não vai ter a criação, os desenvolvedores não vão olhar para ele por enquanto. Ele ainda é um sistema que está muito focado naquelas marcas baixas, ou então, tipo, a única é a Sony, tipo, então para que um desenvolvedor vai querer olhar para um sistema que está só em um celular? Você tem a possibilidade de desenvolver para outras plataformas. Para outras plataformas que são mais famosas, mais utilizadas. E te trairia programar para plataformas Os próprios mais criadores do Sailfish devem saber disso, uma vez que eles optaram por ter compatibilidade com os aplicativos Android, né? Eles devem saber que eles devem estar em um nível abaixo do que os outros, e deve ser um tiro meio no pé, criar a própria loja de aplicativos. Ele tem a própria loja de aplicativos, com alguns aplicativos próprios, mas ele também consegue competir com quase todos os aplicativos Android, porque eles sabem que eles podem acabar perdendo nessa jogada aí, né? Exatamente. Eles querem entrar no mercado, afinal de contas. É a mesma coisa que tem agora nesse mercado de smartphone, né? Agora é muito complicado você querer criar um sistema operacional. Uma coisa nova, já que o Android e o iOS já estão muito consolidados. Muito ali, junto ali. A gente tem falha disso com o próprio Tizen, com o Tizen, né? Com o WebOS. Tipo, a LG e a Samsung já tiveram falhas com isso. Mas, de novo, o Sailfish é um sistema um pouco mais novo, né? Ele não está tão maduro assim, então essa situação ainda pode se reverter. Né? Já que ele está equipando várias marcas pequenas, né, de outros países, nada impede que alguma dessas marcas estourem e o Sailfish estoure junto com elas. Fora que ela é indiana, né? Vai ter muito recurso. Então a gente coloca a classificação do Sailfish como hoje não algo muito nossa, brilha meus olhos ver um celular da Sailfish. Mas temos um sistema profissional aí em potencial. Um sistema que pode se tornar grande. Algo relevante. Sim. Algo grande. Ainda tá muito cedo para dizer que ele não vai ser. Né? E pelo que a gente pesquisou, os celulares realmente são bons. Eles podem não rodar muitas aplicações, mas os celulares em si, eles executam bem o sistema operacional. Comparados que tem, né, devido à dificuldade de você desenvolver um sistema operacional, pelo que ele está apresentando, né, no momento já é uma coisa conquistável, né? Então é uma coisa que você deve considerar, tipo, ele está evoluindo, ele tem potencial, entendeu? Eu acho que não é algo que a gente pode ignorar, assim, mesmo sendo algo muito relevante, também não é algo que a gente possa ignorar. A gente vai falar um pouco sobre o sistema Endless OS. De onde veio a ideia de falar sobre esse sistema? Há um tempo atrás, eu comprei um notebook da Asus. Ele veio com esse sistema instalado. Eu fiquei curioso para ver como é que era o sistema em si, né? Eu abri o computador, acessei as coisas e me deparei com um sistema que era muito semelhante a um celular, smartphone. Era um sistema que, tipo, as aplicações ficavam na tela, normal, você ia clicando como se fosse aquela janela que você sobe. Você quer dizer a interface é parecida com o celular. A interface é parecida com a do celular. Não só a interface, tinha um botão iniciar, tinha tudo aquilo dali, só que, tipo,
os aplicativos ficavam meio voando, assim, sabe? Como se fosse um celular realmente, sabe? Você tá com o computador, notebook normal, tá acessando o celular. É estranho. Mas, tipo, eu não fiquei muito tempo com ele, eu não cheguei a acessar, a interagir bem com ele, porque eu falei, isso aqui não é muito pra mim, né? Eu vou voltar pro Windows, né? Instalar o Windows nesse negócio e voltar para fazer meus trabalhos. O Windows OS ele é derivado do Debian, e assim como quase todos os outros sistemas que a gente falou que até agora foi construído em cima de Linux, e tem código aberto e tudo mais, ele tem uma história muito interessante. A empresa que desenvolveu esse sistema operacional, ela foi criada a partir de um Kickstarter, né, que juntou R$176 mil em 30 dias, né, e o primeiro produto que eles lançaram para o público foi um computadorzinho, né, que tinha um Windows OS nele, obviamente, mas era tinha o tamanho assim de uma tangerina, que está dizendo na especificação, custava em torno de $79. O interessante dessa empresa é que eles começaram, né, esses produtos, eles foram criados, desenvolvidos, o sistema também, a partir de uma análise de umas pesquisas feitas na favela da Rocinha e na Guatemala, em umas áreas bem precárias lá também, que eles queriam desenvolver um sistema bem econômico, bem simplesinho. Então, esse porquê de fazer isso, né? É porque eles meio que visaram, né, um público-alvo que é um público onde tem uma certa necessidade de tecnologia, certo? É semelhante com o KOS, né? Sim, que trabalha ali o sistema que poderia ali trabalhar com menos recursos do que o que temos hoje em dia, certo? Então, basicamente, o sistema ali tenta trazer o máximo de aplicativos possível, né? Dentro dele, para não ter uma certa necessidade de ter acesso à internet ou qualquer outro tipo de coisa, né? Dando que você tem uns aplicativos próprios dele nativo, ele consegue reduzir, então, o gasto de recursos do computador e também a falta de você não precisar de ter internet para poder interagir. No caso, a gente percebe como, né, foi dito aqui por mim, as pesquisas foram feitas na Guatemala, na Rocinha, eles tentaram minimizar a necessidade de acesso à internet. Como nessas áreas era dificuldade de acesso à internet, né, então eles criaram um sistema que tentasse ao máximo diminuir essa necessidade para o cara poder tirar proveito do sistema o máximo possível mesmo assim. Exato. Vamos falar agora do ArcOS, que é um sistema operacional aí dentro de uma história bem controversa, né? Então é assim, já não era nenhum segredo que a Huawei já estava desenvolvendo o seu próprio sistema operacional já há mais ou menos uns 7 anos, né? O chamado ArcOS. E por causa dos últimos casos aí do embate entre China e Estados Unidos e o fato do Trump ter banido todas as relações comerciais com a China, fomentou essa história aí do próprio sistema operacional da Huawei, né, que pode se espalhar aí também para a Xiaomi e para outros produtores de celular chineses, né? Então, resumidamente, hoje, pelas estatísticas aqui, a gente vê que 99% do mercado mobile é composto por Google e Apple, né? Esse 1% que sobra é composto pelos outros sistemas operacionais de celulares. Se esse caso entre China e Estados Unidos resolver da forma que a gente espera, a Huawei vai implementar seu próprio sistema operacional nos celulares da Huawei, e é a terceira maior vendedora de celular do mundo, então é algo bem expressivo. E a Xiaomi também está em posse desse sistema operacional, e também uma outra produtora de celulares, que é a Oppo, né? Então a gente vai ter mais uma sistema operacional entrando na concorrência, na jogada, e vai ser bem diferente do seu Fish, né, que é um sistema operacional muito pequeno. O ArcOS já vai provavelmente entrar no mercado pegando uma boa fatia, né, dentro da concorrência, e isso vai causar um bom impacto no mercado. Dado que todas as empresas, né, que são de tecnologia da área da China, né, do Ocidente, mas ali, você vai ter que ter uma dependência maior de outros sistemas operacionais, né? Aí que vai entrar o caso do ArcOS, que vai poder suprir essa falta, dado que as tecnologias americanas não vão ser mais utilizadas dentro da China. Teve um ponto que você falou que se ela se suceder da forma que vai acontecer. Na verdade, esse sistema operacional vai sair, querendo ou não, os Estados Unidos ganhando esse embate ou não. Verdade, sim. Mas o que eu tinha em mente era que o fato do Trump ter banido a China das redes comerciais iria acelerar esse processo, no mínimo. Provavelmente vai acelerar, porque o sistema já vem desenvolvendo mais ou menos um ano, por aí. E agora ele já vai ter que ser lançado no ano que vem. Até porque os celulares da
A Huawei, eles utilizavam o Android. Então, porque eles, sem um sistema operacional pronto, eles conseguiriam produzir. Com essa barragem agora, com certeza eles vão perder e bastante o mercado, até porque a maioria dos seus celulares rodam em Android e o mercado de cá não vai abandonar o Android, dado que o Android tem um grande mercado, né? E agora, para implementar esse sistema, vai ser mais rápido, eles vão ter que ser mais rápidos, dado que eles vão ficar sem sistema, mas também vai ter a dificuldade de adaptação, né? Que foi tudo que a gente falou dos outros sistemas operacionais, dado que todos eles passam por dificuldade de adaptação. Dado Claro o que ponto sim, que você tinha dito também, sobre o lado de cá ser fielmente a Android. Só que com o lançamento desse sistema da Huawei, que a gente vai poder ter sistemas celulares da Samsung e LG implementando seu próprio sistema. Isso vai trazer muitos problemas, por assim dizer, porque a gente vai ter muita polaridade de sistema. Nunca vai ter aquele sistema meio termo. Vai ter problema para desenvolvedor e para usuário. O usuário vai ter sempre que se acostumar com o novo sistema. Esse foi um problema que a gente já debateu, que esse número muito grande de sistemas operacionais causa dificuldade para o desenvolvedor, principalmente, né? Sim. Que muitas vezes não desenvolve aplicativos para todos os sistemas. O ArcOS tem essa vantagem que ele vai ter compatibilidade total com o Android, o que é uma medida que todos esses sistemas operacionais mais recentes estão adotando, porque é quase que um tiro no pé você simplesmente tentar criar algo do zero. Né? Então quase todos eles trazem o Android, o ArcOS vai fazer a mesma coisa, porém os aplicativos do Android que vão estar sendo transferidos com compatibilidade para o ArcOS não vão vir 100%. Né? O desempenho vai haver uma perda de desempenho por causa do novo sistema operacional, né? Mas você pode reverter essa perda de desempenho caso o desenvolvedor decida redesenvolver o seu aplicativo para o ArcOS especificamente, né? E aí tudo volta ao normal. A gente vai perder também um pouco daquele negócio tipo a Google, o Android, ele sempre aprende, por assim dizer, com as empresas que recebem o Android. Por exemplo, as funcionalidades, eles agregam para o próprio Google, as funcionalidades O meu melhor exemplo aqui foi o que o próprio professor deu em sala, do Samsung, que foi o primeiro. A Samsung foi o primeiro a implementar a tela dividida e depois o Android trouxe ela padrão. Então isso é verdade. Então, tipo assim, agora, se tudo isso acontecer, quando é que as empresas vão conversar? Que empresa vai querer conversar com a outra para associar as coisas, tornar as coisas em comum, tentar evoluir junto? Nenhuma empresa vai querer fazer isso porque elas vão querer ganhar o próprio. E aí, vai tornar cada vez mais difícil você evoluir o seu sistema operacional. Né? E a Samsung, ela já tá pensando em um sistema próprio, a LG também, com esse Tizen, provavelmente no futuro ela vai tentar implementar para um celular, a LG também pensa disso do WebOS. E, sei lá, é muito complicado você tentar prever o que pode acontecer, mas tudo indica que não vai ser algo tão bom, não vai ser algo tão... de modo geral, a gente... Para o usuário em si, né? Vai ser para o usuário, vai ser um pouco... Um outro problema dessa questão que resulta no usuário é a questão que todas as empresas que estão tentando criar estão tentando emplacar seu próprio sistema operacional, elas também têm uma outra ambição, que é de imergir dentro do ambiente delas. Né? Então, a Apple, ela quer que você tenha o celular da Apple, ela quer que você tenha o Apple TV, ela quer que você tenha o MacBook para te colocar dentro do ambiente. Agora, entrando dentro do ambiente da Google é muito mais fácil, uma vez que todos os outros celulares estão com Android, que são Google. Né? Então, quando vir esses novos sistemas operacionais, caso eles consigam ser emplacados, a gente vai ter várias empresas tentando te emergir dentro do ambiente dela. Então, a gente vai ter o ArcOS, na Huawei e na Xiaomi, tentando emplacar você dentro do ambiente deles. Samsung dentro do ambiente dela, que ela tem os seus outros produtos, né? A Samsung não faz só celular, isso é óbvio. É televisão, é geladeira, é máquina de lavar. Então, isso vai ser muito complicado, isso vai aumentar muito a concorrência e isso vai ser, assim, de certa forma, um problema para o usuário, porque fica meio forçado a ter que consumir tudo aquilo daquela mesma empresa. Então talvez você goste do celular da Samsung, mas você goste da televisão da LG, por exemplo, e você vai estar perdendo... Essa é a comunicação. Você vai estar perdendo um pouco das funcionalidades de cada um dos aplicativos se você não estiver completamente imergido dentro desse ambiente. Exatamente. Então, só para concluir a nossa conversa aqui, eu acho que ficou bem óbvio aí, pelos sistemas operacionais que a gente apresentou, que no futuro não muito longe a gente deve começar a ver
uma variedade maior de sistemas no mercado, em celulares diferentes. E também a gente percebe aí que provavelmente a Google e a Apple devem perder esse monopólio nos sistemas operacionais no segmento mobile, né? Uma vez aí que o ArcOS provavelmente vai chegar muito quente no mercado, já que ele vai vir quando ele entrar no mercado, ele vai provavelmente vir com 2 empresas muito grandes de celulares, que é a Huawei e a Xiaomi. E outra coisa aí também que deu para perceber, que é uma análise que eu acho interessante ser feita, é que todos os sistemas emergentes que a gente comentou aqui, todos eles foram feitos com base Linux de código aberto. Então talvez esse seja um padrão aí que a gente consiga analisar e que vai se repetir no futuro. Então, basicamente, a gente provavelmente verá muitos desses sistemas que a gente citou aqui evoluindo muito no mercado. O futuro para eles aparentemente é bom, porque, querendo ou não, os sistemas operacionais de televisão eles vão continuar sendo usados, querendo ou não, porque a Samsung quer e porque a LG quer. E os sistemas de celulares que a gente apresentou aqui, tipo o Sailfish, ele tem um futuro. A gente consegue ver que ele, Tem um esse potencial. celular vai chegar em algum lugar, sabe? O Chrome OS também, para o meio empresarial, ele é muito útil. Ele pode ser muito útil. Eu acho que pro Chrome OS o que a gente precisa, especialmente, seria talvez uma redução de preço. Né? Para se tomar uma opção viável economicamente para um cara que quer só algo específico. Mas a parada é que a gente está pensando sim num meio empresarial. No meio empresarial, os computadores normalmente são comprados, são bem caros. Acho que esse é o nicho dele, né? Acho que ele já foi criado para isso. Né? Exatamente. Eu acho que, para mim, na minha opinião, o que falta pro Chrome OS emplacar nessa áreazinha especial dele é um preço mais acessível em para conta. outras pessoas. O Windows OS, a gente pode concluir que ele é um sistema que ele vai ser útil. Ele pode evoluir, ele tem uma área, ele vai, aquela pessoa que, eu tô na rua, sei lá, numa biblioteca que não tem Wi-Fi. Hoje em dia é meio difícil, mas, tô numa biblioteca que não tem Wi-Fi, levei meu computador, vou poder acessar as coisas ali offline, fazer meus trabalhos e tudo mais, não vou ter a necessidade de... Eu não acho que é exatamente esse o ponto. Sim, não é esse o ponto. Do Endless, eu acho que o Endless se aproxima bastante com o KaiOS, né, nessa questão onde se o KaiOS ele conseguiu entrar nessa área, nesse nicho de atender pessoas com o poder aquisitivo menor, fazer um produto mais econômico, o Endless entrando nessa mesma área, só que para um outro segmento, que a Kai veio para os celulares. Se o Endless chegar nesse mesmo segmento, só que para computadores, eu acho que ela pode receber o mesmo apoio que o Kai recebeu e ter tanto sucesso quanto o Kai teve. Basicamente é o que a gente tem, né? Que temos a evolução da tecnologia, com novos celulares, novos sistemas, mas sempre tem um nicho atrás daquela tecnologia que precisa de um suporte. E esses dois sistemas vêm ali para suprir aquela área que ficou em falta. Né? Basicamente é isso.